Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos aprender sobre farmacologia de anticoagulantes, tudo bem? Então vem comigo, vamos entender de forma fácil e resumida. Então vamos lá, galera, entender um pouco mais sobre anticoagulantes. Eu aconselho vocês a verem também, assistirem a aula de hemostasia, de bioquímica lá, porque vai ser bem interessante. Eu vou falar um pouco aqui, mas não tão detalhado, porque é um conceito que teoricamente você já tem que ter para entender um pouco de anticoagulante. Mas vou falar um pouquinho aqui, mas se vocês querem entender a de forma mais profunda, assiste lá o vídeo de hemostasia, tudo bem? Vamos então lá começar com a introdução. A gente tem 3 tipos de hemostasia: a primária, secundária e terciária. A hemostasia primária, a gente vai ter a presença das plaquetas, beleza? Então a gente vai vamos supor, a gente lesionou o meu vaso, o vaso sanguíneo foi lesionado. O fator de von Willebrand é um fator que ele vai ser ativado. Quando o fator de von Willebrand ele é ativado, ele gera uma vasoconstrição e libera ADP. Essa vasoconstrição ela é importante porque diminui a área de lesão do meu vaso, facilitando com que as paredes façam a sua adesão. Quando as plaquetas aumentam de tamanho, mudam seu formato e a vasoconstrição já aconteceu, elas começam a se aderir às paredes e fazer a adesão plaquetária. Depois disso, feita a adesão, elas começam a se agregar, que seria basicamente dar mãos umas para as outras. A gente chama esse processo de agregação plaquetária. É um processo que, para acontecer, precisa de 3 substâncias. Precisa de ADP, precisa de cálcio e precisa do TXA2 ativado. Ele só é ativado graças à ativação da COX-1, beleza? Quando a COX-1 é ativada por meio de lesões das membranas celulares, ela é ativada e, consecutivamente, ela vai acabar ativando o TXA2. Então, eu vou precisar dessas 3 substâncias aqui para a agregação plaquetária acontecer, tudo bem? Feita a agregação plaquetária, a gente vai formar o nosso tampão. É um tampão constituído por plaquetas, então é um tampão plaquetário que a gente chama de trombo branco, porque só é formado por plaquetas, tudo bem? A gente tem hemostasia secundária, que a gente tem 2 vias, 3 vias, na verdade. A gente tem a via intrínseca, que é a maior das vias. A gente tem a via extrínseca, que é uma via menor, que só tem o fator 7. E a gente tem a via comum, que é a via aonde vai formar a rede de fibrina e formar o nosso coágulo, que a gente chama de trombo vermelho, beleza? E é importante nós sabermos que dentro dessa hemostasia secundária existem vários fatores, fatores que são produzidos no fígado, mas existem fatores que dependem de vitamina K para serem criados e ativados, que são o fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10, beleza? Então, fator 2, 7, 9 e 10 são fatores dependentes de vitamina K. É, eu falei na aula lá de hemostasia, e vou repetir aqui também no vídeo, que na via intrínseca existe um remédio importante que é a heparina que age nessa via. E aqui, na via extrínseca, é a varfarina, beleza? O que elas vão fazer? No caso, falando especificamente da via intrínseca, a heparina ela aumenta o tempo de TTPA. Quando eu aumento o tempo de TTPA, significa que a via intrínseca vai demorar mais para acontecer. Se ela demora mais para acontecer, demora mais tempo para formar o meu coágulo. Então ele demora para ser formado. Por isso que é uma substância anticoagulante, porque ela aumenta o TTPA. A varfarina, ela age mais nos fatores dependentes de vitamina K. E é porque a varfarina é um antagonista de vitamina K. Então ela age nos fatores 2, 7, 9 e 10, diminuindo esses fatores e aumentando essa via, beleza? E aí, aumentando o tempo dessa via,
e, por consequência, vai demorar o tempo de formar coágulo. Por isso que também é uma substância anticoagulante, tudo bem? E existe a hemostasia terciária, que a gente chama também de fibrinolítica ou fibrinólise, que é a quebra da fibrina. Quando eu quebro a fibrina, eu acabo quebrando o meu coágulo, beleza? En e aí tem todo uma cascata. A gente vai ter o ativador do plasminogênio tecidual. Esse ativador do plasminogênio tecidual, ele vai ativar o plasminogênio. Quando o plasminogênio ele é ativado, ele se transforma em plasmina. E a plasmina é responsável por degradar a fibrina. Ao degradar a fibrina, eu estou destruindo o meu coágulo, beleza? Então, gente, eu falei de maneira bem resumida o que é hemostasia primária, secundária e terciária, mas eu volto a repetir. Se você não entendeu, eu expliquei de maneira muito rápida. Existe um vídeo no canal de hemostasia, lá de bioquímica. Eu explico isso aqui bem detalhadamente e eu aconselho a vocês a verem esse vídeo antes dessa aula, tudo bem? Para vocês não terem dificuldade de entender, show? Então vamos lá, galera, entender um pouco mais agora, já que é uma aula de farmacologia, entender um pouco mais dos remédios. Primeira coisa que eu gosto de falar são a polêmica dos cochibes. É uma coisa que os professores, eles às vezes falam em sala de aula e gostam de falar. É o seguinte, a gente tem a COX-1. A COX-1 ela é um agonista plaquetário, ou seja, ela auxilia na formação do tampão plaquetário. É lógico, Vitor, lembra? A COX-1, quando ativada, ativa o TXA2 ativado, auxilia na agregação plaquetária. Então, ela é um agonista plaquetário. Já a COX-2 é ao contrário da COX-1. Ela é um antagonista plaquetário, beleza? Então, ela evita a formação do trombo branco. Existia um remédio que é o que se chama o Refecoxib. O que esse remédio ele fazia? Esse remédio, ele inibia a COX-2, beleza? Ou seja, ele está inibindo a destruição do coágulo, beleza? Ele está inibindo um antagonista plaquetário. Ele está inibindo a destruição do coágulo. E ele não mexia na COX-1, ou ele ativava ainda mais a COX-1. O que significa isso, Vitor? Não estou entendendo. Significa que o remédio, ele aumentava a capacidade de formar um tampão plaquetário, e ele aumentava a quantidade de formar um tampão plaquetário e ele diminuía a quantidade da destruição dele. Ou seja, o tampão plaquetário ele estava sendo formado e não estava sendo destruído. Por conta disso, eu tinha um maior risco de formar trombos. E as pessoas começaram a ter riscos cardiovasculares por formar trombos coronárias. Entendeu? Então foi um remédio que acabou trazendo malefício para muitas pessoas e por isso foi retirado do mercado por conta da formação de trombos, beleza? Agora falando dos remédios, nós conhecemos. Vamos falar primeiro só dos que vão agir na minha hemostasia primária, beleza? Quais são os remédios que só vão agir na hemostasia primária? O primeiro, a gente tem o AS, que é o ácido acetil salicílico. Esse remédio, qual é o mecanismo de ação dele? Ele vai bloquear, importante saber, bloquear de maneira irreversível a COX. Qual COX? A 1 e a 2, mas principalmente a COX-1. Olha, se eu estou inibindo a COX-1, eu estou inibindo um agonista plaquetário. Por isso que o AS ele é um remédio anticoagulante, beleza? Porque ele está bloqueando de maneira irreversível a COX, beleza? Preferencialmente a COX-1. Esse é um remédio, galera, que quem toma AS e precisa passar por uma cirurgia, ele tem que ser suspenso 7 dias antes da cirurgia. Por quê, Vitor? Porque o que acontece? Vai que durante a cirurgia tem uma complicação, o cirurgião cortou um vaso ali que não era para cortar e está saindo sangue. E o paciente está usando AS. O sangue ele vai formar um tampão para evitar esse sangramento de sair? Não vai, porque ele está tomando um anticoagulante. Então a gente tira
o AS durante 7 dias, justamente para que o efeito desse remédio pare, e caso aconteça alguma complicação na cirurgia, fisiologicamente, o indivíduo tem a capacidade de formar um tampão plaquetário naquela lesão e parar o sangramento, beleza? Por isso que a gente tira antes da cirurgia. A gente tem outros anticoagulantes que agem na hemorragia primária, como diclofenato, nimesulida, ibuprofeno e outros anti-inflamatórios, beleza? E qual é o mecanismo de ação desses remédios, diclofenato, nimesulida, enfim? Eles bloqueiam a COX também, só que eles bloqueiam de maneira reversível. É legal que quando bloqueia de maneira reversível, o nome próprio já diz, é mais fácil de reverter. Pacientes que usam anticoagulante e estão sangrando, eles vão continuar sangrando infinitamente. Só que é muito mais fácil quando um paciente chega, por exemplo, numa emergência, tá sangrando, você reverter um remédio reversível do que um remédio irreversível. Porque para você reverter um remédio irreversível, não dá. Você tem que esperar o tempo de ação dele acontecer, entendeu? Então, é mais fácil você, caso o paciente esteja sangrando, você conseguir reverter esses reversíveis. É mais fácil de lidar caso tenha alguma complicação, tudo bem? E da mesma coisa, suspender esses remédios sempre antes da cirurgia. No caso, por eles serem reversíveis, a gente consegue suspender a 48 horas antes das cirurgias, bem? Pelo mesmo raciocínio do AS. A gente tem outros também que agem na hemostasia primária. Só que esses aqui, eles têm um mecanismo de ação diferente. Primeiro a gente tem o Plavix, que é o nome comercial, ou Clopidogrel. Ele é um bloqueador de ADP. Lembra que o ADP ele é essencial para formar a minha agregação plaquetária. A gente precisa de ADP. Se eu não tenho esse ADP, não acontece a minha agregação plaquetária. Então, ele acaba bloqueando o ADP de maneira. E aonde que ele bloqueia o ADP? Por meio desse receptor. Beleza? Então ele bloqueia esse receptor de maneira irreversível e, por consequência, acaba bloqueando essa liberação de ADP e a agregação plaquetária acaba não acontecendo, beleza? Esse remédio, ele é muito potente e ele não tem um risco tão alto assim em comparação com os outros. E ele é tão potente que a dose dele pode ser uma dose diária, tudo bem? A gente tem o ticlopidina, que tem o mesmo mecanismo de ação. Ele bloqueia também, é um bloqueador de ADP por meio do mesmo receptor de maneira irreversível. A diferença é que ele é menos potente, então ele acaba tendo que ser tomado de 12 em 12 horas. Tudo bem? Ele é menos potente que o clopidogrel. Nós temos outro, que é o prasugrel, que é o mesmo mecanismo de ação, só que ele ainda é muito mais potente que o clopidogrel. Se ele é muito potente, se ele inibe muito a agregação plaquetária, ele tem alto risco de sangramento, porque não forma o tampão plaquetário. Então, se o paciente sangrar, não vai formar coágulo, não vai formar o tampão plaquetário, o paciente vai continuar sangrando, beleza? Então, não vai formar o tampão plaquetário, que eu estou falando da hemostasia primária. Então, tem o risco de sangramento, porque é muito potente, beleza? E todos esses aqui, a gente sempre acaba aconselhando o paciente a cuidado, evite fazer esportes radicais, se machucar, porque se o paciente realmente tiver um sangramento por não formar o tampão plaquetário, acaba que o paciente vai sangrar, 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 e aí acaba perdendo muito sangue, sendo prejudicial para o paciente. Tem um outro também coagulante, que é o ticagrelor, que tem uma diferença. Ele bloqueia o ADP pelo mesmo receptor, P2Y, só que ele bloqueia de maneira reversible, e esse sim, esse é o mais potente de todos que eu falei agora. Entre os 4, entre o clopidogrel, ticlopidina, prasugrel e ticagrelol, o ticagrelol ele é o mais potente de todos. Por isso, tem risco de sangramento gigantesco.
porque não vai formar o tampão plaquetário, mas consegue ser rapidamente resolvido, porque ele apresenta uma ligação reversível. E por conta disso, é mais fácil de reverter o quadro se o paciente tiver alguma complicação, beleza? Vamos falar agora de fármacos que vão agir na minha hemostasia secundária. Primeiro nós temos a heparina. A heparina, ela vai se ligar à antitrombina 3, evitando a formação da trombina. Com isso, ela também vai inibir os fatores 10, fator 9, fator 12. Então ela vai agir na via intrínseca e também age na via comum. Então a heparina, ela acaba se ligando à antitrombina, aumentando a ação da antitrombina, evitando a formação da trombina, depois, consequentemente, lá no final, da fibrina. Ela acaba inibindo esses fatores, principalmente os fatores 10, 9 e 12, e ela acaba aumentando o tempo da via intrínseca e o tempo da via comum. Se ela aumenta, ela acaba alargando esse tempo. Qual é o tempo? Tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA ou PTTA, beleza? E aí, por isso que o paciente que está tomando heparina, é importantíssimo a gente dosar esse TTPA. Por quê? Porque se o TTPA tiver muito alongado, tiver um tempo muito grande, vai demorar muito para o paciente formar coágulo. Então ele tem alto risco de sangramento, o que significa que a minha dose de heparina está muito alta, beleza? Então a gente vai ter que diminuir a dose. Agora, se o TTPA do meu paciente ainda está muito pequeno, ou seja, está acontecendo muito rápido essas vias, então significa que eu posso aumentar um pouquinho o tempo, a dose da heparina para aumentar, para alargar um pouquinho esse tempo, porque significa que a dose ainda está baixa para o meu paciente, beleza? Então é sempre importante ficar dosando esse tempo. E a toxicidade justamente é o sangramento, né, galera? Porque se o TTPA estiver muito grande, significa que demora para formar o meu coágulo, minha fibrina, e o paciente tem risco de sangramento. Existem também algumas pessoas que, por questões genéticas, ela tem uma trombocitopenia induzida por heparina. Isso, galera, por questões genéticas. Alguns anticorpos, eles identificam essa heparina e eles se ligam às plaquetas do nosso corpo e começam a fazer agregação. Olha que doideira, eu tô colocando um anticoagulante, que é a heparina, só que no meu paciente eu tô estimulando a produção de coágulo. Isso aí, no caso, a gente chama de síndrome de trombo branco, né, a produção de plaqueta, de tampão plaquetário, quer dizer. Então, isso aí a gente chama de trombocitopenia induzida por heparina, que é a síndrome do trombo branco. É uma questão genética, que algumas pessoas que quando, tomam heparina, acabam tendo essa relação entre os anticorpos se ligando às plaquetas e aumentando o processo de agregação plaquetária, formando trombo depois e podendo ter um caso de trombose, beleza? Nós temos a heparina fracionada, que é um tipo de heparina, tudo bem? É uma heparina um pouco mais antiga e é importante a gente sempre dosar o tempo de TTPA. A gente tem heparina de baixo peso molecular, é uma heparina mais utilizada hoje em dia, que a gente chama ela de enoxaparina, beleza? E ela não alarga muito o tempo de TTPA. Então, a gente não precisa ficar dosando esse tempo de TTPA, a gente dosa mais a via comum, beleza? Porque ela inibe tanto a via comum quanto a via extrínseca, mas ela inibe mais fortemente a via comum. Então a gente acaba dosando mais o fator 10, que é o fator de Sturt, que é o fator que começa a via comum. Então, na heparina de baixo peso molecular, por ela agir mais na via comum, a gente acaba dosando mais o fator 10 do que o TTPA em si, beleza? E o excesso de heparina, galera, se o paciente está tomando muita heparina e tem um sangramento, como é que a gente vai fazer essa administração? O que que a gente tem que fazer? A primeira coisa de todas, galera, e mais importante, é suspender a heparina no mesmo momento. E depois colocar um antídoto da heparina. Qual é o antídoto da heparina?
protamina, beleza? A protamina, ela é o antídoto da heparina, que tem como os efeitos adversos causar hipotensão, bradicardia, coagulopatia. Ela vai auxiliar no processo de formação de coágulo, beleza? Então, paciente sangrando, use heparina. O que você tem que fazer? Suspender a heparina, muito importante, e aplicar a protamina, que é o antídoto da heparina, beleza? Agora falando do remédio que age na via extrínseca, que é o varfarina ou Marevan. O mecanismo de ação dele, ele é um antagonista de vitamina K. E galera, interessante que quando você aplica esse remédio no paciente, ele tem um efeito, a gente chama de efeito paradoxal inicial. Porque ele é um anticoagulante. Só que só que ele demora para ter o seu efeito, entre 8 a 12 horas. Significa que você aplicou ele agora, só que o paciente ele ainda está coagulando. Ou seja, quando você aplica o Marevan no paciente e tals, é legal você ficar observando o paciente de pelo menos de 8 a 12 horas ali, para evitando riscos desses efeitos paradoxal, beleza? Porque o paciente ainda está formando coágulo, até o efeito do Marevan começar demora entre 8 a 12 horas. Show de bola. Eh, também, pode ser utilizado em pacientes que apresentam arritmia, é contraindicado em grávidas por conta dos efeitos teratogênicos, né, do bebê. Grávida, né, usa o que dá, né, grávida é o complicado, sempre tem contraindicação por conta do bebê. E o que que o Marevan ele vai fazer? Ele vai aumentar o tempo da via extrínseca. E qual é o tempo da via extrínseca? A gente chama de tempo de atividade da protamina, ou a gente pode chamar de taxa normalizadora internacional também, mas nós utilizamos mais aqui o TAP, que é o tempo de atividade da protamina que a gente dosa no laboratório e a gente vê esse tempo. Se o tempo está muito grande, quer dizer que o paciente está com risco de sangramento. Se o tempo está muito curto, quer dizer que eu posso aumentar um pouco mais a dose, que o paciente ainda pode formar coágulo, beleza? E a mesma coisa que os outros medicamentos, suspender ele antes da cirurgia, por pelo menos 5 dias, porque se caso tenha alguma complicação, o organismo daquele indivíduo consiga fechar aquele vaso ali, e acabou que o cirurgião cortou sem querer, enfim, consiga diminuir a gravidade do sangramento durante as cirurgias. E o pa Beleza, Vitor. E se o paciente ele tá sangrando, porque ele tá usando muita heparina? Pô, o paciente chegou baleado e ele usa varfarina. O que que você tem que fazer? Chegou na emergência para você e ele usa varfarina. O que que você tem que fazer? Primeira coisa, parar varfarina. Você não vai dar varfarina para ele, beleza? Segunda coisa, você vai administrar vitamina K para ele. Por quê? Porque você quer restaurar aqueles fatores 2, 7, 9 e 10 que a varfarina estava inibindo, beleza? Só que até esses fatores serem ativados, eles demoram um pouco. Então, só administrar vitamina K não vai ajudar o paciente ali no momento. Vai ajudar um pouquinho depois, mas no momento não vai. Então, você tem que adicionar um plasma fresco congelado, porque nesse plasma fresco congelado, os fatores 2, 7, 9 e 10 já vão estar criados e prontos para serem ativados e gerar a cascata de novo da coagulação. Então, esse é o processo: parar a varfarina, administrar a vitamina K para o paciente e plasma fresco congelado para ele, para fornecer os fatores de coagulação já prontos, beleza? Existe um outro também coagulante que a gente chama de rivaroxabana. Ele é um anticoagulante mais de uso oral, beleza? E ele inibe mais o fator 10. E quando tem um sangramento por excesso de rivaroxabana, é até pegadinha de prova. A gente não precisa, não é necessário, muitas das vezes, você fazer a infusão de plaquetas. Por quê? Percebe que a ação da rivaroxabana é inibir o fator 10, e fator 10 é hemostasia secundária. A infusão de plaquetas está muito relacionado à hemostasia primária e não secundária. Então não é necessário tanto a utilização de plaquetas, a infusão de plaquetas. A gente mais aplica um antídoto, chama de
andexanet, tudo bem? Continuando aqui então com os fibrinolíticos eles têm a capacidade de destruir os meus trombos, beleza? Enquanto os antifibrinolíticos, eles protegem a destruição dos trombos, tá? No caso, vamos falar primeiro dos meus fibrinolíticos. O primeiro, a gente chama de streptokinase. Qual é o mecanismo de ação da streptokinase? Ela vai catalisar a conversão de plasminogênio em plasmina. Ou seja, ela vai aumentar a produção de plasmina. E lembra, galera, a plasmina ela degrada a fibrina. Então, eu estou formando mais plasmina, estou degradando mais a fibrina e estou destruindo mais o meu coágulo, beleza? Então, por isso que ela é um fibrinolítico. É legal nós falarmos também sobre uma contraindicação, principalmente em paciente que está tendo AVC. Por quê? Paciente que tem AVC, que tem um trombo lá no cérebro, o que pode acontecer? Esse trombo ele pode estar acabando tampando um buraco lá no cérebro. E aí, quando eu dou a streptokinase, aquele AVC, aquele trombo que estava tampando o sangue de extravasar para o cérebro, quando eu dou streptokinase, aquele trombo ele é destruído, porque é fibrinolítico, então acaba sendo destruído. E aí aquele AVC, ele evolui para um AVC hemorrágico, porque aquele sangue que estava sendo armazenado dentro do vaso sanguíneo, graças àquele trombo, ele começa a sair dos vasos sanguíneos. E aí ele evolui para um AVC hemorrágico, beleza? A gente tem a uroquinase também, que tem como mecanismo de ação converter o plasminogênio em plasmina diretamente, então ela consegue aumentar ainda mais essa conversão também. E aí, quanto mais plasmina, mesma ideia, eu degrado mais a rede de fibrinas e degrado mais o meu coágulo, beleza? É o mesmo raciocínio. E a mesma coisa também é contraindicado para AVC isquêmico, porque pode evoluir para um AVC hemorrágico. Tem também o alteplase, reteplase, tenecteplase. São fármacos um pouco mais específicos que vão ativar o plasminogênio e também aumentar a quantidade de plasmina para degradar mais a rede de fibrina, tudo bem? São fármacos muito utilizados também em pessoal que tem síndrome coronariana aguda, infarto, a gente usa muito alteplase. E hemorragia por fibrinolítico? Se o paciente utilizou fibrinolítico, e está tendo uma hemorragia agora. Se aquele coágulo ele for destruído e o paciente está sangrando. Primeira coisa que nós temos que fazer é parar a dose do fibrinolítico. Depois disso, a gente vai ter que repor fibrinogênio para formar mais fibrina e formar o coágulo ali, aquele sangramento. E a gente vai administrar um antifibrinolítico, que vai proteger a degradação do coágulo, beleza? Evita que o coágulo é degradado. E aí, qual é esse antifibrinolítico? A gente chama ele de ácido aminocapróico, beleza? Que é justamente, ele vai inibir a ativação do plasminogênio em plasmina. Então, eu vou ter menos plasmina, então eu vou degradar menos fibrina e eu protejo ali o meu coágulo e evito que ele seja destruído. E, né, e muitas das vezes o seu uso é por via oral, tudo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí para o seu amigo que está com dificuldade de entender a farmacologia dos anticoagulantes. Escreve aí nos comentários alguns feedbacks para a gente cada vez indo mais melhorando a qualidade das nossas aulas, tudo bem? Bons estudos para vocês, fica com Deus, abraços.